Fala pessoal, aqui é o Vitor Danelichen, físico e engenheiro da computação. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre computação quântica. Esse tema tão atual e tem trazido muitas discussões tanto na área da ciência da computação quanto na área de pesquisa voltada para física. E tema de muita especulação nos nossos dias, como que essa mistura da mecânica quântica aplicada à tecnologia poderia nos ajudar no mundo que nós estamos vivendo. Nós temos então duas rupturas na física, dada por Isaac Newton e dada por Max Planck. Isaac Newton, grande cientista, físico, teólogo, escreveu vários postulados, né? Em uma obra fantástica dele, onde ele publica suas três principais teorias, Newton descreve as equações de movimento da mecânica clássica, dos nossos fenômenos atuais, do nosso dia a dia, comportamento de uma maçã que cai de uma árvore, da lei da gravitação universal, de como um carro se move, enfim, como a física, como a matemática é aplicada no nosso dia a dia. Mais recentemente, um físico alemão chamado Max Planck desenvolveu uma teoria chamada mecânica quântica, onde a necessidade de uma nova formulação matemática e física para entender e compreender o nosso mundo microscópico. Como que os átomos se comportam? E o mundo microscópico ele comporta muito diferente, é até um paradoxo do que o nosso mundo real se comporta. Então a matemática que era utilizada na mecânica clássica já não podemos mais utilizar nesse mundo muito pequeno. Então Max Planck propôs a seguinte teoria, em que uma partícula de fóton ela carrega energia, ou seja, uma partícula de luz. E se nós pegarmos vários fótons, e daí vem a palavra quantum, pacote de energia, nós temos a possibilidade, por meio da sua equação, carregar o quanto de energia essa matéria tem contida nela. E Max Planck desenvolveu o seguinte: ele disse que a energia desse fóton, dessa partícula, é igual à sua constante, que carrega o seu próprio nome. E a gente sabe que na física há várias constantes. O universo é cheio de assinaturas de constantes. A gente precisa dela para calibrar os nossos modelos, né? É praticamente igual à frequência de toda a matéria. Ou seja, cada partícula no nosso universo vibra a uma determinada frequência, e essa frequência é igual à energia. E aqui a gente vê o início da mecânica quântica. E por que isso é importante para a gente entender a computação quântica? Porque até então os computadores clássicos trabalham em números discretos, em comportamentos de estados entre 0 e 1. Já na mecânica quântica, a gente pode ter infinitos estados em um intervalo de 0 a 1. E aí, os cientistas da computação quântica, os físicos quânticos que estudam em grandes centros de pesquisas, eles definem esse bit quântico como o chamado quantum bit, ou qubit, onde a gente tem comportamentos extremos de 0 e 1 e não mais aquele comportamento discreto em que a computação clássica ela carrega. Bom, a gente volta então a um experimento que o físico Erwin Schrödinger, alemão também, propôs, aonde o observador ele influencia na observação. Ou seja, se nós olharmos para um fóton, ele pode estar tendo dois comportamentos, como partícula e como onda. Ou seja, aquele comportamento dual da partícula, ou ela é partícula ou ela é onda. A matéria carrega esses dois tipos de comportamento. E aí ele deu até uma forma didática da gente observar um gato dentro de uma caixa, e esse gato, do ponto de vista da mecânica quântica, pode estar morto ou vivo. Esse é o princípio da superposição, onde a gente tem dois estados físicos da matéria sendo possíveis. Eu não quero adentrar aqui na parte matemática ou da parte mais precisa
da mecânica quântica, mas eu quero de uma forma didática passar para você que não entende muito de física, de uma forma que você entenda como funciona a física quântica e a computação quântica. E a gente vai aplicar isso de fato nos computadores atuais que hoje estão utilizando aí pelas grandes companhias como a IBM, como a Google para fazer cálculos complexos. Bom, então nós temos dois tipos de comportamento, né, da característica de bit para computação clássica entre 0 e 1, e nós temos também o bit quântico, ou qubit, né? Bom, nós temos aqui a esfera de Bloch, onde a gente representa um vetor. Na matemática, vetor possui três configurações importantes. Ele possui módulo, direção e sentido, uma reta, uma seta, né? Essa seta ela vai para um lugar, ela tem um tamanho e ela tem um sentido. O sentido pode ser norte, sul, leste, oeste, como uma roda dos ventos. Bom, para entender a mecânica quântica, nós precisamos da formulação matemática da álgebra linear e também da ferramenta de vetores, dessa seta. Bom, aqui nós temos então a esfera de Bloch. A esfera de Bloch ela carrega dois princípios interessantes, onde a gente tem um estado 0 e um estado de probabilidade 1. É possível calcular a probabilidade de um estado estar em 0 e 1, mas no meio dessa esfera há um vetor de infinitas possibilidades. O que difere agora da computação clássica, onde nós temos 0 e 1. E nós podemos, então, pela mecânica quântica, calcular essa probabilidade desses dois estados. E esses dois estados podem estar no mesmo local sem se interferirem. Ou o princípio da superposição, aqui no caso da mecânica quântica. Então, nós temos uma figura bem didática. Um bit clássico, estado 0 ou 1, ou um qubit em infinitos estados quânticos. Lembra lá do princípio de Schrödinger, do gato, pode estar vivo ou morto? Justamente esse estado intermediário em que ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, também funciona aqui na física quântica, na computação quântica. Então, trazendo para uma tabelinha, nós temos que um qubit é igual a um bit. Porém, quando eu vou para múltiplos de 2 qubits, agora é 4 bits, e assim por diante. De maneira que nós temos um modelo, né, uma equação onde n qubits é igual a 2 elevado a n bits, ou seja, é exponencial esse cálculo. Isso significa que se eu tenho um hardware que carrega princípios da física quântica, eu consigo executar vários cálculos matemáticos complexos em que eu gastaria muito tempo em forma discreta utilizando um computador, um hardware clássico, e agora eu calculo de forma muito mais rápida, porque eu já não tenho mais dois estados. Entre esses dois estados eu estou tendo processamentos paralelos acontecendo em n vetores, n possibilidades de 0 e 1. Então, beleza, trazendo para a nossa prática como que seria uma máquina para fazer esse cálculo computacional, ou um computador quântico, né? Recentemente a gente viu a IBM lançar esse carinha aqui, o IBM Q System One, que é um computador gigantesco. E o que ele difere do computador clássico? Beleza, entendemos o princípio da mecânica quântica e da mecânica clássica. Mas para nós termos um computador, uma máquina diferente da máquina de Turing, né, do computador clássico, a gente precisa ter um supercondutor. Ou seja, conduzir elétrons a uma velocidade muito rápida. Para a gente fazer isso em termos de física, laboratório, a gente precisa colocar esse material ferromagnético a uma temperatura muito baixa, próxima ao zero absoluto, ou seja, menos 273 aproximadamente graus Celsius. Se eu consigo colocar isso a uma velocidade rápida, a uma temperatura muito baixa, eu tenho então um supercondutor. Então esses computadores quânticos, eles têm uma estrutura de hardware onde eu preciso esfriar, vamos dizer assim, minha placa-mãe ao máximo possível para criar uma supercondução. E aí entra dois princípios fundamentais da mecânica quântica. A sobreposição, ou seja, dois estados intermediários entre os bits quânticos, e o entrelaçamento, ou seja, esses dois estados possíveis um só. Então, dessa forma, nós podemos fazer cálculos complexos utilizando a mecânica quântica em supercomputadores
quânticos. Esses computadores são enormes porque eu preciso de uma tecnologia para baixar essa temperatura e a gente pode utilizar. Bom, a IBM lançou recentemente o Qiskit Quantum SDK, ou o SDK Quântico Software. É um software livre, programado em Python. Então, Python é uma linguagem de sintaxe muito rápida, simples, em que você pode utilizar para rodar algumas rotinas quânticas, né? Beleza, quais seriam então exemplos de rotinas quânticas para a gente utilizar? Por exemplo, se eu quisesse trabalhar em um laboratório de genoma humano, você já imaginou quantas possibilidades de combinar genes humanos? Nós calcularmos, por exemplo, o código genético de cada pessoa, poder dar a ela, olha, você tem probabilidade de ter tal doença em tal idade, você pode fazer isso ou aquilo para melhorar. Ou então, utilizar isso na indústria energética. Quantos fótons nós utilizamos para uma placa receber energia do sol para prover uma energia limpa. Então a aplicação da computação quântica é algo já necessário no nosso dia a dia, é algo real, já está sendo utilizado por grandes centros de pesquisas como a IBM e a Google, e aqui você pode brincar utilizando o SDK da IBM, acessando esse site aqui, o qistkit.org, onde você tem acesso a essa ferramenta gratuita, onde você pode ali brincar com os seus modelos computacionais e comparar entre o computador quântico e o computador clássico. Pessoal, são infinitas as possibilidades que a gente pode utilizar na computação quântica. Isso não é o futuro, isso não é metafísica, isso é o que nós temos no nosso dia no mundo real. E isso vai possibilitar futuras profissões na área de computação quântica. Nós vamos ter aí data scientists quânticos, nós vamos ter engenheiros de software quânticos em áreas novas que vamos precisar de profissionais que conheçam física, matemática, estatística voltada para a mecânica quântica. Isso não é o futuro, isso é agora. Pessoal, agradeço você, está aí meu contato, e que a física quântica possa adentrar na sua vida quando tem adentrado na tecnologia, facilitando a nossa vida como grandes cientistas da computação e pesquisadores. Obrigado.